Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do TV Imóveis. Recentemente abordamos as vantagens e dificuldades da área de corretagem. E no programa de hoje vamos falar sobre os serviços da assessoria técnica imobiliária, a chamada taxa de corretagem. E mais, no quadro de dicas, as tendências de sala de estar. É a partir de agora no TV Imóveis. Ao comprar um imóvel, o consumidor paga de 4% a 6% do valor do imóvel novo ao corretor. Mas os tribunais têm entendido que essa obrigação do pagamento é das construtoras, das imobiliárias. E para analisarmos melhor essa questão, nos aprofundarmos, estamos recebendo hoje aqui a presença do Dr. Thiago Landulfo. Thiago, é um prazer recebê-lo. Afinal de contas, de quem é a responsabilidade? Primeiramente, agradecer o convite, Ana. E a responsabilidade de pagar a taxa de corretagem ao corretor é sempre da pessoa que busca os serviços de intermediação e aproximação que são prestados por esse corretor, né? Pode ser tanto a quem quer comprar ou quem quer vender. Bem, a taxa de corretagem é uma taxa devida, como nós sabemos, desde que haja um acordo entre as partes. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, ele almeja transparência nessa parte, não é mesmo? Você pode falar um pouco a respeito, Thiago? Sim, o ideal é que sempre esse serviço de corretagem seja pactuado através de um contrato escrito, né, que seja claro, objetivo, né, de entendimento de ambas as partes, né, preferencialmente num contrato escrito. Tem que ser feito de forma clara, objetiva, dispondo principalmente sobre o valor que será cobrado dessa corretagem, né, a porcentagem que será cobrada, e também do regime, né, se é de exclusividade ou não, né, que pode se dar através da exclusividade, né, onde só determinado corretor pode comercializar aquele imóvel. Na realidade, é importante que você tenha um conhecimento do contrato, até mesmo porque às vezes essa cláusula está embutida no contrato, mas ela de repente não é falada, passada a você que está comprando, não é mesmo, Thiago? Então, além de estar no contrato, você tem que ter conhecimento, pergunte também, porque de repente na correria acabam não passando a informação para você, pode ser isso? Exatamente. Ocorrem, às vezes, situações em que, pela dinâmica da negociação, não há leitura correta dos contratos. E muitas vezes o consumidor sai sem a informação, né, devida para aquele contrato. Sempre que esse consumidor tiver dúvidas a respeito, ele pode consultar um advogado, levar esse contrato para análise de um advogado para que ele verifique essas cláusulas, né? O ideal é que, no momento da contratação, as cláusulas sejam expostas e sejam determinadas assim, de maneira clara, né, para ambas as partes. Caso haja dúvida, sempre pode haver a consulta de um advogado. Thiago, e há uma diferença de taxa de corretagem para imóvel de empreendimentos e imóveis já construídos? Sim, há uma diferença. O CRECE de São Paulo determina que, para imóveis de empreendimento, essa taxa seja cobrada de 4% a 6%. Já para imóveis que não participam de empreendimentos, a taxa pode ser cobrada no importe de 6% a 8% para imóveis industriais e urbanos e 6% a 10% no caso de imóveis rurais. São taxas devidas dessa forma? Exato, são taxas legais e devidas dessa forma pela prestação de serviços do corretor de imóveis. E quando se refere a estandes, de quem que é a responsabilidade? Você foi até o local, tem um estande montado, de quem que é a responsabilidade dessa taxa? Olha, Ana, como eu já disse, em regra, a responsabilidade pelo pagamento dessas taxas é de quem contrata. No caso de um estande de vendas, onde há uma construtora, uma incorporadora capitaneando determinado negócio, a responsabilidade pelo pagamento desses corretores é da construtora e da incorporadora que os contratou, não do consumidor. O que a gente tem visto algumas vezes, assim, em alguns locais, que há a cobrança da taxa de corretagem embutida no valor da venda do imóvel, como entrada do consumidor. Esse consumidor acaba pagando a taxa sem saber, muitas vezes, que está pagando a taxa. Ou, às vezes, até dito a ele que ele está pagando aquele valor de entrada, no dia da assinatura do contrato, como taxa de corretagem, né, que será dividida entre corretor, construtoras e demais atores ali no local. O que ocorre como condicionante, né, para a concretização daquele negócio. Ou seja, se a pessoa não pagar esse valor devido esse valor da corretagem, o negócio não se concretiza. Ela não
consegue adquirir aquele bem, muitas vezes bens que inclusive participam de programas de fomento do governo federal, estadual, etc. Essa seria dada como a venda casada ou não? Olha, sim, quando você condiciona a prestação de um serviço juntamente com a venda desse produto, no caso o imóvel, ocorre uma venda casada e ela é vedada pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, né? Ela é proibida. As construtoras, elas podem até ser processadas por essa situação. É claro que a gente está falando construtoras, mas existem construtoras, empresas em Sorocaba e região, que são super idôneas. Mas, infelizmente, como qualquer outra empresa, tem aquelas que não seguem na conformidade, digamos assim, né, Tiago? Sim, Ana. Existem empresas que acabam por cobrar, né, esses valores dos consumidores que vão até o estande de vendas dos imóveis, né? E, por isso, elas podem ser responsabilizadas judicialmente, né, obrigadas a devolver os valores a esses consumidores, os valores cobrados indevidamente. A Justiça tem entendido que a devolução desses valores ela é devida, né, vez que o pagamento foi indevido, né, deveria, como já dito, ser pago por quem contratou o serviço, no caso, a construtora, e também a imobiliária acaba sendo responsabilizada juntamente com a construtora, às vezes, né? Por estar presente no plantão, realizando as vendas pela construtora, né? E quais os cuidados que o consumidor deve ter para recorrer ao reembolso? Tem uma orientação? Olha, a orientação que é dada é que no momento da efetivação do negócio, porque às vezes você acaba sendo imposta essa cobrança, né, ao consumidor. No momento da efetivação do negócio, pedir cópia de todos os documentos assinados, cópia de recibos, cópia dos contratos, né, munido dessas cópias, levar até o advogado de sua confiança para que o advogado faça análise dessa documentação e verifique se houve a cobrança indevida da taxa de corretagem, né, ao consumidor. O ideal é que se procure o advogado em até 5 anos, vez que o prazo prescricional para entrar com essas ações pedindo reembolso desses valores é de 5 anos, né, conforme disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Fale uma coisa, nós estávamos conversando nos bastidores e recentemente surgiu um novo entendimento em relação ao ressarcimento. Há um tempo era um ressarcimento simples, passou a ser em dobro e agora voltou a ser simples novamente. Então, até para ficar claro para quem está nos acompanhando, o ressarcimento é simples, é isso mesmo, doutor? Exatamente. De algum tempo para cá, houve uma mudança no entendimento por parte dos julgadores, né? Anteriormente, alguns meses atrás, acredito, o entendimento de uma boa parte desses julgadores era que a devolução deveria se dar em dobro, de acordo com o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê que aquilo que foi pago indevidamente por um consumidor seja restituído em dobro a ele, né? Porém, houve uma mudança de entendimento de algum tempo para cá e os valores agora estão sendo devolvidos de maneira simples, porém corrigidos. Perfeito. Doutor Tiago, eu gostaria muito de agradecer a sua vinda aqui ao TV Imóveis, com certeza nos ajudou bastante. Obrigado você, Ana. E você não saia daí, vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Atuando desde 2001, a Gráfica Panda se consolidou como uma grande prestadora de serviço, executando desde impressões de pequenas tiragens a larga escala, oferecendo produtos personalizados com agilidade e preços acessíveis, capacitada a atender às necessidades específicas de cada cliente. A Gráfica Panda atua nas áreas de offset, digital e dados variáveis e investe em equipamentos de ponta a fim de oferecer serviços de qualidade e cumprimento do prazo de entrega. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Estamos de volta e agora com as tendências de sala de estar. Afinal, é um dos ambientes mais importantes da casa. E para que ele reflita a sua personalidade através dos móveis,
e objetos decorativos seguem algumas dicas. Olá pessoal, eu sou Lilian Bertin, sou empresária na cidade de Sorocaba. Estou aqui hoje para dar algumas dicas a respeito de decoração de salas de estar. O ideal numa sala de estar é que você use linhas retas, mas hoje nós trouxemos uma proposta diferente, uma releitura de um clássico que é um Chesterfield. O Chesterfield ele tem todo o glamour, mas com um conforto. Outra dica interessante, você pode colocar ao lado de um sofá numa sala de estar, uma chaise, abusar de objetos de decoração, uma mesa onde você possa servir uma visita, um café, alguma coisa, um petisco, uma água, mas que seja usual. A sala de estar da modernidade, além de bonita, ela deve ser algo que a família possa usar. Então, isso tem a ver com a questão da sustentabilidade, você utilizar livros que sejam comuns à sua família. Então, algumas famílias que gostam de arte, no nosso caso, vinhos, enocultura, livros de viagens, e tem a tendência também são caixas que imitam vinhos, porque essas caixas você pode utilizar inclusive para guardar chocolate, enfim. Tudo hoje em dia você deve levar para o lado da usualidade. Uma outra dica para a sala de estar são os objetos de decoração. Assim como na moda, às vezes você pode ficar um pouco em dúvida, posso usar prata, dourado? Sempre usando o bom senso, você pode brincar com as cores. O dourado, inclusive, é uma tendência na Europa, eu acabo de chegar de lá, está muito forte, você encontra isso em algumas novelas, inclusive. Então, utilizando o critério sempre do menos é mais, você pode usar um sofá como este, prata, objetos em dourado, lembrando também as cores fortes que está voltando a cor vinho nos móveis, nas almofadas, enfim. Utilize o que você já tem, complemente com outras coisas e comece a utilizar a sala de estar como um ambiente, um ponto positivo na sua casa, quer seja um apartamento onde você pode usar poltronas e objetos menores, quer seja uma sala ampla. Os decoradores atualmente estão adorando repaginar esses ambientes. Sejam todos convidados a repaginar suas casas. Bem, chegamos ao fim de mais uma edição. Já quero agradecer pelo seu carinho e sua audiência e te convidar a interagir com o TV Imóveis. Então, se você tem alguma dúvida voltada ao mercado imobiliário, mande sua sugestão através do nosso e-mail para explanarmos em nosso programa. Espero sua sugestão e até a próxima semana com mais um TV Imóveis.